O brasileiro não tem a cultura de poupar. A verdade é que a maioria das pessoas não pensa no futuro e não economiza, gasta tudo que recebe. Mas o trabalhador tem que aprender a valorizar seu dinheiro. R$1 que seja, faz diferença na hora de fechar as contas. Com poucos centavos cobrados ilegalmente durante mais de uma década, empresas de ônibus interestaduais e internacionais aumentaram o faturamento às custas dos passageiros. Até que uma denúncia chegou aos tribunais. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. Na rodoviária, o aviso da proibição da cobrança está nos guichês e nas letras miúdas do bilhete, sem seguro facultativo. Não precisando pagar uma coisa a mais, né? É bom, sempre bom, economiza, né? Entre uma viagem e outra para Belo Horizonte, Maria das Graças nem percebeu que está pagando menos pela passagem. Dinheiro que antes era embolsado pelas empresas. No final dá um montante, uma quantia significativa. E vai para o bolso de alguém, para o meu que não é. Por mais de 10 anos, as companhias de ônibus venderam um seguro de viagem junto com o bilhete, como mostramos no Via Legal no ano passado. Muitos consumidores pagavam e nem sabiam do que se tratava. Realmente eu não sei para que serve isso daí e se no caso acontecer alguma coisa, qual que é o tipo aí, o procedimento, como que faz o resgate, isso daí. As empresas têm que orientar a gente, né? Sobre o que a gente está comprando, o que a gente está pagando e o que a gente tem direito ou não, né? As empresas cobravam pouco mais de R$1 pela proteção do passageiro e sem qualquer necessidade, segundo a ANTT. As empresas elas já recolhem alguns seguros que são obrigatórios pela própria resolução da ANTT. Então, ela já tem o DPVAT, ela já tem o seguro de responsabilidade civil, já tem o seguro contra acidentes. Então, é importante que o usuário saiba que ele não precisa de um outro seguro para garantir nenhum outro tipo de problema em relação ao acidente que possa acontecer. A Justiça Federal já havia considerado essa cobrança em 2001 como venda casada, que é ilegal. Mas as empresas de ônibus que fazem as linhas interestaduais e internacionais continuaram insistindo na comercialização do seguro com a passagem. Isso fez com que o Ministério Público denunciasse novamente a União pelo descumprimento da decisão. O consumidor se dirigia até o guichê para fazer a compra de uma passagem e era vendido conjuntamente, sem qualquer esclarecimento, seguro facultativo, né? E então o Ministério Público, observando aí que não estava sendo assegurado o direito do consumidor, promoveu uma ação contra a União Federal, né? E a União Federal acabou ficando vencida nesta ação, porque a sentença foi procedente. E depois houve um recurso da própria União, né, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que confirmou a sentença. E aí este processo retornou à vara de origem, né, aqui a Sexta Vara Cível da capital, e nós estávamos na fase de cumprimento de sentença. Numa audiência de conciliação em São Paulo, a União se comprometeu a não só fiscalizar, como também reforçar a proibição da venda do seguro em todo o país. Inserção no site, divulgação, né, com os banners nos guichês das empresas. Também foi determinada a comunicação aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, para que todos tomassem conhecimento dessa proibição e pudessem também orientar e fiscalizar, né, o cumprimento e conseguir encerrar esse litígio, né, promovendo realmente uma melhora no serviço, né, prestado. O usuário, estando bem informado e tendo a noção do seu direito e também do seu dever, ele pode nos informar caso aconteça essa oferta de seguro por parte da empresa. Então, se sentindo lesado, nos locais onde tiverem os postos de fiscalização da ANTT no terminal, ele pode se dirigir diretamente ao posto. Lembrando que a decisão judicial beneficia somente os passageiros que fazem viagens de um estado para o outro e para fora do país. Essa decisão vem de encontro ao anseio dos consumidores, porque muitas vezes eles não têm a ciência, né, o conhecimento, e podem ser iludidos.
quando vão consumir determinado produto, que era o caso que estava acontecendo, né? Ele se dirigia para a compra de uma passagem e levava junto o seguro facultativo, sem que, no entanto, isso fosse necessário, ou que essa compra realmente fosse necessária. É uma coisa para a gente evitar pagar mais sem necessidade. R$1 aqui, R$1 ali, eles ganham muito dinheiro com isso. Então eu acho que nós já pagamos muito imposto nesse país. As denúncias devem ser feitas nos postos de fiscalização da NTT nos terminais rodoviários, pelo telefone 166 ou neste e-mail